Olá, bem-vindos a esta live, sobre o Setembro Amarelo, intervenção em crise, promovida pelo Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Casa das Palmeiras, e afiliados. Nós estamos fazendo essa live aqui em pleno Setembro Amarelo, até para te esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm tido, sobre o que fazer quando uma pessoa está em profundo sofrimento, em profunda agonia. Eu brinco com uma terminologia que eu gosto de sempre estar falando, que é uma metáfora, que a gente, às vezes, nas situações da nossa existência, a gente tem 50 minutos para salvar uma vida. E por que a gente usa essa terminologia? Porque às vezes a gente recebe no nosso consultório uma pessoa que está chegando em profundo sofrimento. E você talvez não tenha aquela consciência ou mesmo a certeza de que essa pessoa vai voltar. Então, às vezes, em certas situações que não são tão raras, não são tão incomuns assim para quem está na prática clínica, da psicoterapia, da análise, do serviço de saúde mental, lidar com as intercorrências, de intervenções em crise é muito comum. Ainda mais numa conjuntura onde nós temos hoje, no Brasil, o Brasil é recordista mundial de casos de transtorno de ansiedade, e tem muita gente falando besteira e falando bobagem. Por que a ansiedade está vinculada a situações de extremo desespero? A gente sabe que em torno de 60% dos pacientes que tentam autoextermínio estão em desespero. São pessoas que estão intranquilas, não estão bem. Uma outra boa parte está com depressão. Ou ainda, a gente tem casos aí, de outros transtornos também que não foram tratados ou que não estão bem assistidos. As crises da vida, que a vida de todos nós é muito generosa em termos de crise, de problema, são as nossas perspectivas de vida que não se consolidam. É uma economia de recessão, cada vez que passa, todos os dias eu estou vendo as pessoas falando, ó, o mercado dobrou, a vida está difícil, as coisas não estão andando, as contas não estão fechando. E a gente sabe que isso vai fazendo, são gotinhas que vão fazendo o copo encher, e uma hora esse copo vai transbordar. Então, o que fazer nos momentos onde é, é necessário a intervenção em crise? Esse encontro de hoje é para a gente pensar um pouco disso, logicamente que tentar trabalhar a intervenção em crise em um único encontro é praticamente quase que hoje que nós vamos passar, é uma parte do fragmento do que vai acontecer. Nós vamos ter um treinamento para profissionais de saúde, uma capacitação que vai acontecer de 16 a 20 de outubro, uma capacitação gratuita, feita pelo Instituto Olhos da Maçã. Por quê? Eu, particularmente, hoje, como gestor do Instituto, como presidente do Instituto, lidando com toda a coordenação da Clínica Social Jung Brasil, eu fico muito preocupado com a quantidade de pessoas que estão se formando e que não sabem o que fazer diante de uma pessoa em sofrimento extremo. Era para isso ser ensinado no primeiro semestre de qualquer faculdade de cursos vinculados à área de saúde. Não só da psicologia, mas todo o curso de saúde. As pessoas não têm que estudar primeiros socorros para tirar carteira de motorista, ou pelo menos era isso que era esperado. Tá aí para ser profissional de saúde. Porque, lamentavelmente, essa realidade extrema, qualquer um de nós pode estar vivendo. E você que está aí assistindo, você está pronto para lidar com uma pessoa em situação de extremo desespero? Que olha para você e fala, olha, eu estou querendo me matar e vai ser agora.
E aí, você está pronto? Você se sente qualificado, preparado, bem assistido espiritualmente? Você tem feito essa terapia legal? Porque isso aí você vai gastar umas 4, 5 sessões de terapia depois para digerir o impacto do que é isso, né? Que eu falo que, por mais que a gente também se prepare enquanto profissionais de saúde, como analista, como psicólogo, como profissional de saúde mental, eu falo que um dos maiores desafios que nós temos profissionalmente são esses casos. Porque nessa hora você repensa toda a sua vida, tudo que você fez, tudo aquilo que você deixou de fazer, que são situações extremas. Eu falo que assim, na minha prática profissional, nesses quase 30 anos de profissão, né, já tive várias vezes, né, encontros, né, e que fazem a gente, inclusive, pensar nos nossos próprios limites, né? Pensar em tudo que a gente aprendeu, toda a terapia que você faz na sua vida, porque, né, todas as técnicas, todas as teorias, né, a gente é testado. Você faz aquele checklist de pouso forçado de aeronave, né, e você tem que pensar em tudo para poder fazer os procedimentos com segurança, né? Ah, só que a gente tem lidado com uma realidade na área de saúde, e é por isso que a gente vai fazer né, nós estamos fazendo essa live, né, depois vamos fazer, né, a maratona sobre intervenção em crise. Eu fico horrorizado com a quantidade de pessoas despreparadas, com profissionais de saúde que não sabem nem direito o que é isso. E pior do que isso, a gente vai vendo isso dentro do Setembro Amarelo, de pessoas que vão falando grandes bobagens a respeito, inclusive, do que seria uma intervenção em crise. As pessoas não sabem discutir o Setembro Amarelo, não sabem falar direito sobre o contingenciamento dos grandes sofrimentos da vida das pessoas. Né? Começa a aparecer aquela mesma frase pronta, reproduzida 45 vezes. E não era para ser assim, né, gente? Então eu peço muita cautela, muito cuidado com esses temas, para que a gente possa, de fato, estar trazendo alguma coisa efetiva para a sociedade de discussão. Não quero julgar ninguém que esteja falando isso ou aquilo, mas eu quero convidar as pessoas que estão assistindo para ter um olhar de profundidade para essas questões. O que eu posso fazer de verdade quando eu me deparar com uma situação como essa? Né? Que recursos nós podemos utilizar, lançar a mão? Né? O que pode ser feito a respeito de situações extremas? E nós estamos numa sociedade, numa civilização, né? Brasil recordista mundial de casos de transtorno de ansiedade. É lógico que vai aumentar o caso de pessoas com tendência suicida. O Brasil é o segundo lugar das Américas em casos de pacientes com depressão. 1 a cada 6 brasileiros está tomando remédio controlado. Apenas 5% da população brasileira faz terapia. É uma equação que, quando a gente começa a colocar todos esses balizadores e esses indicadores juntos, você fala, isso é tragédia anunciada. E mais do que nunca a gente tem que qualificar profissionais de saúde, temos que trazer as pessoas para reflexão. O que eu posso fazer? O que você que está assistindo pode fazer nesses casos? Você está pronto? Nós temos feito aí várias palestras em várias instituições que nos convidam, eu sempre falo, né? Por que essas coisas estão acontecendo? E por que os profissionais de saúde estão tão distantes da realidade? Né? Não estão percebendo as coisas óbvias que estão acontecendo diariamente à nossa volta. O que particularmente eu acho gravíssimo. Né? Quando a gente fala da geração neném, que 1 a cada 4 jovens não está trabalhando, não está estudando, beirando aí uma faixa de quase 20, 25 milhões de pessoas. Olha outro dado somado aí que a gente sabe, isso vai dar
problema lá na frente. Porque a pessoa não tem mais o que perder. Ela não está vinculada à sociedade, ela não está trabalhando legal dentro do contingenciamento, do que seria a própria individuação. A identidade está, às vezes, fragmentada. A persona está deixando muito a desejar. É. Então a gente vai vendo várias questões aí muito complicadas nessa equação. A gente podia ficar aqui uma semana falando só dos problemas, né? Mas a questão é que a gente cutucar o que pode ser feito. A primeira questão que eu bato muito na tecla, né, logicamente, eu quero puxar alguns temas que a gente vai desdobrar depois, até quando a gente for falar das questões, né, que vão vir, né? Mas cadê a humanização da área de saúde? De ter uma escuta ativa, uma escuta afetiva, para acolher sem julgar essa pessoa que está em extremo sofrimento. É a primeira questão que eu trago, que é um dos grandes problemas hoje. A gente não pode julgar a pessoa que está. Você não pode ser frio. Né? Você tem que acolher aquela pessoa que está em extremo sofrimento. E, lamentavelmente, até hoje, né, em várias universidades, eu vejo vários profissionais de saúde falando que o profissional de saúde tem que ser frio. Eu acho isso tão bonitinho. 2 semanas atrás estava numa universidade aqui de psicologia, falando de prevenção em saúde mental, falando de intervenção em crise, e aí você tem que escutar alunos do 10º período de psicologia falando esse absurdo. Que os professores ensinam, né, seus lindos aluninhos a serem gelados, frios, sem reação afetiva. Aí você fala isso, olha, reza para não pegar uma intervenção em crise. Porque se você pegar um caso grave, você vai aprender na tora que teu professor te ensinou coisas muito ultrapassadas e erradas. Por quê? Essa pessoa que está em extremo sofrimento, ela chegou nisso já pela frieza do mundo, porque ela não se sente acolhida, ela não se sente amparada, ela não se sente com chão, ela não se vê com rede de apoio. E o profissional tem que ser essa rede de apoio. Por isso que, inclusive, eu gosto muito do CVV, Centro de Valorização da Vida, que emprega uma metodologia derivada da escuta total de Rogers, humanista, com foco nessa escuta total acolhedora, que não julga. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui para te receber, para te acolher. Num primeiro momento, de uma intervenção em crise, nós não vamos fazer terapias profundas, isso vai seguir, dentro do processo de uma análise, de uma psicoterapia profunda. No primeiro momento, o que a gente vai fazer, claramente, um acolhimento, né? Porque a gente está lidando com casos extremos, gente. A primeira questão que a gente vai fazer é salvar a vida. Depois se fazem os encaminhamentos, se fazem as orientações. Aí, se tiver que mandar para o psiquiatra, manda para o psiquiatra. Se tiver que mandar para terapia, logicamente que esse caso, casos extremos, tem que fazer acompanhamento psiquiátrico, tem que fazer a psicoterapia. E às vezes a gente tem que mandar também para o cardiologista, tem que rever, bateria de exames, até oncológicos, porque cada caso vai ter uma especificidade, tá? Mas o que me chama muita atenção é que, primeiro, cadê esse acolhimento dentro da área de saúde? Cadê o profissional com empatia, que escuta, que acolhe aquela pessoa que às vezes está chorando, que abarca aquele pai de família que está oprimido, com o peito, sabe, dilacerado.
que às vezes ele não consegue sustentar a própria família. Né? A maior parte dos casos de saúde mental que nós temos percebido na nossa pós-modernidade tem a ver com perda de identidade, esfacelamento da persona, a pessoa não consegue mais se ajustar na sociedade. É muita fantasia e ilusão, que quando se desfazem, a pessoa cai numa depressão profunda. E você está pronto para acolher tudo isso? Você está pronto para caminhar com essa pessoa que está em sofrimento? Sem julgar, né? Sem ter uma postura. Cara, o que eu vejo aí de profissionais que não deviam estar no mercado, que tem uma postura sádica, né? Ou fria. Como é que você vai ser frio com uma pessoa em profundo sofrimento? Isso é sadismo. Você vai terminar de empurrar essa pessoa para o fundo do poço? Não dá, não dá. A intervenção em crise, embora ela seja uma das características mais difíceis e desafiadoras do nosso trabalho, ela ressalta para o profissional de saúde a sua humanidade. É o grande divisor de águas da empatia humana. E ela pode ser belíssima, por mais que a gente fale, olha, é um trabalho extremo, é difícil, mas é muito bonito quando você vê que dá certo. Quando você vê que naqueles 50 minutos você salvou uma vida. Porque eu falo muito para os meus alunos, para os meus supervisionandos, né, para os colegas, que não tem satisfação maior na vida de um profissional de falar, eu salvei uma vida. A gente conseguiu, naqueles 50 minutos, virar uma chavinha. De trazer uma pessoa para voltar a ter esperança, a ter dignidade de se olhar e de ver que aquele problema que ela está vivendo é circunstancial. Vai passar. Até porque na vida da gente tudo passa. A pessoa teve uma crise conjugal, paz mesmo que termine um casamento. Nós passamos aí por um período gravíssimo de uma pandemia. Quantas pessoas eu não atendi que estavam enlutadas, que perderam o pai, perderam a mãe, perderam o companheiro, a companheira. A qualquer graça da minha vida. A pessoa que eu mais amei na vida não está mais do meu lado. Né? E aqui eu falo que a outra grande característica que a gente tem que ter para trabalhar com intervenção em crise é paciência. Pessoa que nos procura nessas horas, ela chega em desespero, ela está ansiosa. E a gente tem que ter paciência de pegar na mão dessa pessoa e falar, calma, vai passar. Você vai refazer sua vida. Né? Esse final de semana eu tive contato com uma ex-paciente desse período. Ela perdeu, né, pela Covid, aí, o companheiro. Achei tão gostoso o recado dela, falando, estou fazendo aula de dança, estou me refazendo, estou bem. Comecei a namorar. Olha que coisa legal. A pessoa está se permitindo reconstruir a vida. Está se refazendo. Mas tudo isso exige do profissional paciência. Não existem receitas prontas. Não adianta você querer um protocolo para falar, olha, vamos, vai por aqui, que não é assim. Tem que ter escuta, escuta de alma. Né? E é onde a gente fala, cadê a psicologia humanista? Né? Cadê o humanismo? Cadê a humanização na área de saúde? Que mais do que nunca, não adianta ter técnica, não adianta ter manual, tem que ter acolhimento. Tá? Tem que ter acolhimento. Tendo acolhimento, né, logicamente, que aqui, repito, né, nós estamos falando de um ponto que durante uma semana, né, vários profissionais de saúde vão estar sendo treinados. Né? Aqui não dá para abarcar tudo, né? Tem vários outros pontos, tem várias outras nuances que são muito importantes.
Mas, basicamente, eu gosto muito de falar de uma tríade, né, de trabalhar, né, o acolhimento, ter paciência e, sobretudo, mostrar para a pessoa que no desespero ela não vai em lugar nenhum. Tá? Até porque na nossa percepção, e eu não falo disso à toa, eu falo como gestor, né, de uma clínica social, que só no ano passado a gente fez quase 108 mil atendimentos. O trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto, na Clínica Social Jung Brasil, ele está bem grande. E eu falo que na nossa civilização hoje nós temos dois tipos de pessoas que têm grande tendência a buscar o autoextermínio. É o suicida declarado, né, que quer criar uma forma, que busca uma forma de tentar tirar a própria vida, né, e tem a pessoa que está nessa tentativa inconscientemente, né, que é a pessoa que faz questão de ser cancelada publicamente, que vai a público para falar uma grande asneira, né, que se vincula a pessoas que não prestam, que não têm amor próprio e busca um relacionamento tóxico e abusivo. Né? Pessoas que destroem a vida, a carreira, se envolvendo com religiões erradas, com política de uma forma errada, né? Sendo extremistas. Essa também é uma forma de sabotagem, de autoextermínio. E que a pessoa não reconhece como tal. E nós assistimos isso muito claramente no meio de uma pandemia, quando as pessoas falavam, não vou usar máscara. E faziam questão de andar em locais com pessoas, sabe, a fazer aglomeração. A falta de amor próprio, a falta de amor à família, a falta de autocuidado. E que nenhuma religião, nenhuma política justifica tais ações. Que é que nem dirigir embriagado, em alta velocidade. Se colocar em risco. E nós temos outros dados pré-pandemia que já me assustavam muito. O aumento de DSTs, o retorno da sífilis com força total. Ou pior do que isso, né? Hoje a quantidade de jovens contaminados com AIDS é assustador. Cadê o amor próprio? Cadê as pessoas se gostarem? Por que elas não estão com essa chamativa, né, de viver eros? Por que as pessoas estão enamorando Thanatos, né, pulsão de morte com essa força total? Que sabotagem é essa que muitas pessoas estão fazendo? Em nome de quem? Para quê? São dúvidas que minha alma ela fica inquietada de ver a quantidade de pessoas, sabe, se colocando em situações extremas de dificuldade. Para quê? Por quem? Quanto tempo eu tenho ainda, pessoal? Só para mim aliar aqui, para não ultrapassar. Professor Jorge, eu não marquei não, porque eu entendi que o senhor ia fazer uma introdução e passar para a professora. Quanto tempo? Que horas são, por favor? São 8h26, quase meia hora, né? Sim, então, antes de eu terminar aqui, eu vou encerrar por enquanto, vou passar aqui para a professora Flávia, né, depois a professora Elisângela vai estar falando, mais 20 minutos cada um, tá? E depois a gente aprofunda, né, mais um pouco, né, no final. Professora Flávia, por gentileza, se apresenta, tá? Coordenadora da Clínica Social de São Paulo. Estava aqui mergulhada também junto, pensando. A gente participa dessas coisas, né, Jorge?
mas automaticamente passa pela nossa vivência também, né? Eu agradeço aí pelo convite. Eu sou Flávia, sou aqui de São Paulo, sou psicóloga, sou da mesma época do Jorge, quase, estou beirando aí uns 30 anos já de vivência na área da psicologia. Passamos, né, até falar um pouquinho sobre a questão da pós-pandemia, né? E assim, o que fortaleceu muito a gente rever as nossas práticas, né? Uma delas é quando uma pessoa está na hora da crise, que eu fiquei refletindo aqui, né? Na hora da crise, com quem você pode contar, né? Tem a questão daquelas pessoas que têm acesso à psicologia, à terapia, a um amigo que fala, eu já passei por uma... E aqueles que não têm, né? E aí vem o CVV, vem uma série de instituições aí que fazem um trabalho tanto sério quanto, né? Mas, ouvindo você, Jorge, eu pensei assim, a gente, enquanto formador de saúde mental, a gente também tem que circular, né? Tem que trazer de tudo um pouco para a nossa experiência diária. E aí, a convite do professor, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o grupo de apoio que tem dentro do Instituto. Mas antes de eu participar desse grupo de apoio, a gente já fazia, né, dentro das unidades básicas de saúde, nos antigos ambulatórios de saúde mental, porque a gente percebia o sofrimento, isso antes da pandemia, né? E o familiar que acompanha esse paciente, o quanto que sofria. Eu estou falando de uma instituição fechada, né? O quanto que ele sofria de acompanhar aquele sofrimento do seu familiar, do seu cônjuge, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. E já em 97 a gente já desenvolvia alguns grupos. Com a pandemia eu me aproximei do Instituto, né? E com ele já tinha um trabalho mais focado, né? Desde 97, 99, né? Que surgiu pela história do Instituto, o grupo de apoio a pessoas depressivas. Então, lá em 99, já havia essa preocupação já em relação a esse apoio, né? Esse acolher que o Jorge insistiu em falar. E o que nós percebemos nessa vivência toda é quanto mais em crise, mais a pessoa fica limitada emocionalmente, né? E como que a gente acolhe uma pessoa assim, em total desespero, ou ela já está em tratamento, às vezes já está em sessão, já está fazendo, mas de repente ela desenvolve uma crise, né? Então, assim, mas ela vinha na terapia tão certinho, tão bonitinho, e de repente tem uma crise. O que eu faço com esse paciente? Como é que a gente faz, né? E a universidade, os cursos não se falam, né? E aí veio a pandemia. Após a pandemia, trouxe um monte de gente em crise, num número extremamente, acho que nunca visto, né? Pela gente que trabalha com saúde mental há tanto tempo. E aí eu comecei a fazer parte do Instituto, e aí a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a rede de apoio. O que pode ser rede de apoio? O vizinho pode ser a rede de apoio, o motorista do ônibus pode ser rede de apoio, qualquer pessoa que acene em direção à pessoa pode ser rede de apoio. Por que é importante a gente frisar isso? No meio das experiências do grupo de apoio, eu tive uma fala de uma adolescente que falou assim: olha, eu faltei uma semana na escola, e quando eu saí no portão, eu estava colocando o meu cachorro para dar uma volta, o motorista do ônibus que passa, que eu pego ele todo dia, parou o ônibus e perguntou por que eu não estava indo na escola. Aquilo me deu ele tem 13 anos.
aquilo deu um estralo. E aí ele falou assim, mas como é que ele sentiu falta de mim? E ele pega o ônibus todo dia no mesmo horário. Então, assim, só essa, né, que parece simples, virou a chave para o garoto. E aí ele começou a entender algumas coisas, por que ele não estava indo na escola, o que estava acontecendo, né? Então, quando a gente propõe atender em crise, tem uma coisa que a gente fala que tem que ter muito afeto. Essas pessoas vêm, conforme o Jorge falou, de uma situação muito vulnerável. E daí não é vulnerável só socialmente, é emotivo, é o emocional, né? E aí, o grupo que nós fazemos lá dentro do Instituto, toda terça-feira, das 7 às 8h30, é um grupo de apoio que tem como uma base, eu acho, fundamental, que é fazer com que a pessoa que vem participar, ela entenda que ali também é uma rede de apoio. Mas a maioria das pessoas não dão conta do que é um apoio, porque espera que aquele apoio seja enorme, seja grande, e seja de um tempo muito duradouro, e às vezes não, né? Então, assim, se o paciente da gente está em crise e você não tem um horário na sua agenda para atendê-lo na crise, porque a minha agenda está cheia, fica complicado essa. Como é que você está ouvindo isso? E lá no grupo de apoio, o que a gente percebe? A gente percebe que a maioria das pessoas que chegam lá, elas se sentem extremamente sozinhas, cada um fala de um jeito, mas eles falam muito de uma solidão, com uma ruptura muito grande de quem eles são, do que eles querem, de como que eles esperam. E o grupo tem um movimento que é interessante. No início, quando a gente voltou com ele, né, pós-pandemia, que ele começou eu estou lá desde o início, essa experiência deles entenderem para que seria o grupo, deles se sentirem acolhidos, deles sentirem que lá eles podem falar, que eles podem ser ouvidos, foi gerando neles uma autoeducação emocional, que a gente foi percebendo que, conforme os outros vinham chegando, eles conseguiam se ver naquele desespero do que vinha e acolhia já, né? Então, assim, ficava um girar, né, de afeto que é muito interessante, né? Porque a gente sempre é questionado quando a gente vai apresentar o grupo. Mas como é que você escuta em grupo? Como é que se desenvolve uma escuta em grupo? Como é que se atende uma pessoa, um grupo, em grupo, e atende em crise em grupo? Como é que se faz isso, né? É aquilo que não tem uma receita, né? O grupo, quando a proposta dele não é ir com o assunto fechado, a gente abre a escuta do dia, acolhe o que eles têm para dizer o dia, e assim a gente vai fazendo o grupo conforme a demanda, conforme o que está mais emergente. Mas como é que tem uma receita pronta? Não, tem um sentir. Você sente, você para, você escuta, né? Nós não fazemos o grupo sozinho, a gente sempre tem uma dupla ou um trio para fazer o grupo, e que acolhe aquele que vai pela primeira vez ou aquele que já está indo pela 25ª vez. Eles se envolvem, eles se respeitam, eles se integram, né? E aí começam a entender o que é essa palavra, né? Que a gente ficou comum da gente que trabalha com saúde mental dizer rede de apoio. É fácil falar essa palavra, né? Mas no grupo ela é sentida, né? Quando a pessoa chega ou quando um jovem fala alguma coisa junto com o familiar,
que ele percebe que ele faltou uma semana, e o motorista do ônibus percebeu a ausência dele e parou o ônibus e perguntou. Então, isso assim é extremamente simbólico, né? Então, toda terça-feira eles falam assim: eu não vejo a hora de chegar esse horário, né? E esse horário é um horário de acolhimento, né? Tem um monte de pergunta aí, Jorge, eu não sei como é que vai ser feito. Vou continuar daqui. E aí, lógico, como todo grupo tem as suas regras básicas, né? Que eles vão aprendendo também a dizer. Então, assim, tem que ter muita paciência, muito acolhimento, porque muitos ainda não conseguem ouvir, dizer em primeira pessoa, e isso é a paciência exercida, né? Então, assim, como é que é acolher em grupo? É acolher a fala principal, né? Tem sempre um emergente, tem sempre um emergente que toca na alma de todo mundo, e aí ali a gente se acolhe. E o mais importante, com o tempo também a gente foi desenvolvendo algumas formas de acolher, né, que acontece na hora também, né? Então, às vezes a pessoa está numa crise muito grande na hora, e aí a gente divide em subgrupos, cada psicólogo fica com um grupo, aí dá para acolher melhor. Então, assim, a gente vai, conforme as coisas vão acontecendo no dia, nunca tem, é igual estreia. Eu nunca sei quem vai estar na plateia, né? Porque não é um grupo fechado. E aí o nome mesmo diz, que às vezes as pessoas confundem, apoio, não é psicoterapêutico. Então, acho que aí a gente exerce muito essa função de atender o emergencial, o que está de emergência, o que está transbordando naquele dia. E aí a gente, enquanto profissionais da área, nós temos que ter uma atenção redobrada na escuta, no acolhimento, na forma que fala com essa pessoa, como lida com aquele momento, né? E isso vai dando um jeito especial para cada terça-feira. Não tem uma terça-feira repetida da outra, né? Mas a gente tem uns assuntos que são sempre importantes, que repetem, né? E uma dessas é o fortalecimento do ego, né? Quando que a gente tecnicamente fala, né? Mas assim, a gente desenvolve neles uma capacidade de olhar quando eu estou em crise, com quem eu posso contar. E aí a gente vai esparramando mais os olhares que eles não têm, né? Até então, ninguém tinha percebido que um momento de fala, um momento de escuta, uma pausa para ouvir o outro, isso pode fazer um diferencial para todo um contexto do que a pessoa está vivendo. Os atendimentos, eles vivem, né? Eles estão... o grupo pode entrar pessoas novas a todo momento, então isso dá uma rotatividade muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grupo com muitas pessoas mais antigas, tem dia que a gente tem só novos, e aí os novos vêm cheiam, e aí os mais velhos conseguem acolher esse que está mais, e isso vai dando uma dinâmica até para aqueles que estão sendo... fazem parte do grupo, desenvolver a capacidade também de empatia, que é uma outra coisa que a gente vê que tem tá tendo uma dificuldade imensa, né? A gente está numa sociedade extremamente narcísica, egoísta, né? Individualista, e as pessoas têm vergonha, às vezes, de dizer qualquer coisa, né? E quando vê o outro companheiro falando, dizendo do sofrimento, cria uma certa coragem, e aí começa a despertar para outras coisas na vida. Então, o grupo, às vezes a gente brinca, né? O que a gente não consegue em 6 meses de terapia, às vezes numa sessão no grupo, a gente consegue
colocar, igual, né, os pacientes falam, de molho as emoções, né? Fazer brotar, fazer surgir, a gente consegue apoiar o outro para que ele vá trocar de emprego ou que ele vá sair para tomar um sorvete. Nós já tivemos coisas assim que para a gente, na nossa escuta, parece que não é possível. A gente teve um caso de uma pessoa que ficou há quase 10 anos sem sair, ela nunca tinha ido tomar um sorvete. E aí, durante o período de uma crise forte, e depois que ela passou dessa crise, ela conseguiu ir tomar um sorvete na esquina lá. E para ela aquilo foi um avanço. Então, quando a gente trabalha com saúde mental, a gente tem que ficar atenta, eu acho que isso é quase nós que trabalhamos na saúde mental, ou o TO, ou a ONU, qualquer um que está direcionado ao equipamento de saúde, tem que promover sempre esse acolhimento afetuoso. Como é que a gente acolhe uma pessoa, né? Que a gente também tem uma agenda enorme, precisa ser esses 50 minutos de sessão diante de uma crise? Será que a pessoa aguenta 50 minutos? Às vezes, uma intervenção de 10 minutos, a gente vê que tem sucesso. Às vezes, uma intervenção de ela te manda, Flávia, eu não consegui, ou no grupo, gente, uma intervenção pequena, pontual, afetiva, acolhedora, já faz uma diferença muito grande. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, naquilo que quais são as nossas expectativas também, né? A crise, ela não é né, eu conheço um amigo meu, médico há muito tempo já, ele falou assim, as pessoas que hoje não querem atender crise é porque elas acham, na concepção dele, que dá muito trabalho. E aí, neguinho foge, né? E aí, assim, é uma coisa que a gente precisa rever nas práticas, né? A crise tem o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, os pensamentos suicidas, mas a experiência da gente é ver que tem crises de dor profunda, de uma crise muito grande de ansiedade generalizada. A pessoa ela se desestabiliza totalmente e ela quer todo momento falar com você. Então, às vezes, o terapeuta ele rotula como sendo que aqui nessa prática ele já está manipulando. Gente, tem que prestar atenção o que é manipulação e o que é urgência. A gente precisa entender que aquela pessoa se ela está te solicitando, tem todo um histórico, tem um grande aí para você avaliar, né? E como é que a gente, enquanto profissionais de saúde, estamos, de alguma forma, ouvindo, né? E aí, para isso, né, o tripé que tanto o Instituto fala, né? Precisamos de terapia, nós, profissionais de saúde, precisamos de supervisão, porque sozinho, e precisamos sempre estar trocando ideias para melhorar, né? Então, a gente precisa estar atento. Mas convido a vocês que, como diz o professor Jorge, atendimento em crise também nos faz ficar melhores enquanto pessoas, enquanto profissionais. Toda vez que a gente atende... Oi. Maravilha, professora Flávia, pode terminar. Então, só para finalizar, é importante a gente ficar atento aos pequenos detalhes. O atendimento em crise, às vezes, não necessariamente precisa ser um atendimento de 50, de 1h30, igual acontece no nosso grupo. Ele pode ser uma intervenção igual essa do ônibus, né? Eu falei que eu vou levar sempre. Uma parada e uma perguntada. Por que você não está indo na escola? Né? Então, assim, é importante a gente se atentar, né? E sair dessas receitas prontas e trazer um pouco da nossa alma para os atendimentos. Isso faz toda a diferença. Mas até porque a gente também não tem, né? Tá cheio de perguntas aí para a gente estar respondendo depois. Depois da fala da professora Elisângela também, né?
Mas eu gosto muito de falar que é muito curioso como as nossas falas vão se complementando também, né? Cadê a escuta? Você tem capacidade de escuta dentro da sua família, né? Nas pessoas que você convive, no colega do seu prédio, do prédio que você mora, né? Quando você cruza com essa pessoa dentro do elevador, você está atento às pessoas à sua volta. Deixar esse ponto de interrogação aqui. Professora Elisângela, passa a palavra para você e ao final a gente vai respondendo todas essas questões aí. Boa noite, pessoal. Eu Por gostei muito gentileza, aí se da apresenta. verdade. Eu sou psicóloga, né? De formação aí 20 anos. E minha jornada passou aí pela área organizacional, pela clínica, pelo grupo que a Flávia falou, e eu fiquei até me lembrando de como é que eu participava. E, além disso, né, já fiz pós-graduação lá no Instituto, vários cursos, pós-graduação em administração de recursos humanos, sexualidade humana. E eu acho que dentro disso que vocês trouxeram, tem uma coisa que a Flávia falou que me chamou muita atenção. É como se as pessoas precisassem de alma, né? Não só os analistas, mas assim, parece que o mundo precisa aprender a acolher a alma do outro. Um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui é que esse tema suicídio ele é um tabu na nossa sociedade. As pessoas evitam falar de suicídio, evitam falar da morte. Esse é um assunto que causa desconforto nas pessoas, que geralmente quem está ali ouvindo não está preparado para lidar com a situação, seja o familiar, seja o profissional da área de saúde. Eu vejo que existe aí uma necessidade, inclusive, de reformulação das nossas políticas públicas com relação à saúde mental e ao suicídio. Por quê? Eu tive, na época que eu estava na área organizacional ainda, um amigo me ligou no meu trabalho e me disse, eu preciso falar com você. E é urgente, precisa ser agora, mas eu quero falar presencialmente. E aí, encontrei com ele, com a esposa, e ele veio, olha, meu filho tentou suicídio. E eu não sei o que fazer. Ou seja, ele saiu daqui de Goiânia, rodou uns 400 quilômetros para chegar até a cidade onde o filho dele estava. O filho dele tinha tentado suicídio, tinha sido atendido na emergência, e ele saiu de lá com um curativo e nenhuma informação. Ele saiu de lá sem saber o que ele ia fazer com aquele jovem, né, extremamente depressivo, extremamente adoecido, e ele não que caminho tomar. E eu perguntei, tá, mas quem te atendeu não te orientou, não te encaminhou para um serviço, né, psicológico, psiquiátrico? Não, o profissional só fez o curativo e mandou ele para casa. 3 dias depois, nós descobrimos que, além disso, o menino tinha tomado alguns medicamentos que agrediram bastante, né, o sistema aí, né, digestivo dele. E eu fiquei impressionada com a falta de preparo dos nossos colegas, né, no sentido de não fazer uma anamnese melhor. Eu nunca recebi ninguém que já tenha tentado suicídio e ficado internado, e que depois vem buscar psicoterapia, que o serviço de saúde encaminhe essa pessoa para psiquiatria, para psicologia, para que a família receba essas orientações da rede de apoio, né, para que o paciente se prepare para voltar ao mundo que ele pretendeu deixar. E aí ele vai ter que, se ele não estava bem antes, depois da tentativa de suicídio fracassada, ele vai voltar para casa e vai ter que enfrentar o julgamento do mundo.
o julgamento da família. E eu acho que esse é um aspecto que o sistema de saúde tinha que ter de acolhimento dessa população, né, tão adoecida. A sociedade, no geral, ela tem sido muito indiferente a essa questão da doença mental. Tem muito preconceito, é aquela história, né? A perna quebrada, eu vejo gesso, eu vejo corte, eu vejo cirurgia. Mas a dor da alma, ela não é tão palpável assim para quem está olhando de fora, porque para quem sente o corpo, né? Sente a sensação física, sente a angústia. Mas a sociedade, aquilo que não é material, não tem valor, não está tendo valor. A gente tem aí, né, uma grande revolução na área de saúde, do ponto de vista científico, das descobertas, mas a população ainda está muito desinformada sobre os temas, né, que levam a pessoa a cometer suicídio. Durante a pandemia, quantas pessoas não se desesperaram? Por questões de perdas, como o professor Jorge falou, por questões socioeconômicas, e não havia pessoas preparadas para lidar com isso. Às vezes as pessoas pensam que quem tem que saber lidar com isso é só o corpo de bombeiros, mas não precisa chegar naquele extremo. Precisa chegar antes, né? A depressão é uma doença incapacitante e que muitas vezes tira, né, do paciente essa coisa de tomar uma decisão de não ir ao médico. A família precisa insistir, né? A família precisa estar presente. Nossa sociedade tão capitalista, a gente sempre quer que as pessoas sejam autônomas, que elas cuidem das suas vidas e não atrapalhem ninguém. A depressão, não raras vezes, exige que a família pare, nem que seja para ficar lá na porta, né, na recepção do consultório de psicologia, aguardando o familiar sair de lá depois da sessão. Porque isso já faz uma diferença muito grande para quem está adoecido. Porque, como a Flávia falou, né, esse sentimento de solidão, de não pertencimento a esse mundo, de falta de sentido, tudo isso faz com que a pessoa, né, fique naquele mundo que é só o mundo dele. E eu acho que a psicoterapia de grupo, né, esse grupo de apoio, ele vem para mostrar para o paciente também que não é só ele que está doente. Que além dele, né, encontrar apoio ali, ele também vai poder apoiar. Até porque a depressão é uma doença que leva a pessoa, né, para dentro de si mesma, para a introversão total. Existem várias formas que podem levar a pessoa a uma depressão profunda e a tentativa de suicídio. Se a gente for parar para analisar, tem as questões biológicas, onde a pessoa pode nascer com uma depressão maior, ou então com, né, alguns transtornos de humor no geral. Quando você vai olhar o histórico de saúde mental da família, a família inteira tem depressão. Tem lá 2, 3 gerações que tem caso de suicídio, e mesmo assim a família, sabe, não se atenta para essa questão do tratamento. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de trabalhar a psicoeducação, porque às vezes o paciente chega e ele não percebeu que a família dele inteira tem esse histórico, né? Ou de um transtorno afetivo bipolar,
ou então dessa depressão tão profunda, tão melancólica, e isso faz com que atrapalhe bastante, né, as pessoas buscarem por si mesmas o tratamento. Por que que isso acontece? Porque se esse tema fosse muito mais discutido, se esse tema fosse, né, debatido em todos os ambientes de forma clara, a gente teria uma população mais preparada, com mais conhecimento, com menos preconceito, sabendo exatamente o que era precisa fazer numa situação dessas, que órgão procurar, qual que é o lugar mais próximo. Porque se a gente procurar, fulano tá ali com, né, diabetes alta e tá passando mal, todo mundo sabe onde levar. Todo mundo sabe qual que é o posto de saúde mais próximo. Mas e aí, você que está assistindo, você sabe onde é o pronto-socorro psiquiátrico da sua cidade? Você sabe como é que funciona o sistema de saúde mental? Ou você também está naquela de que é melhor eu não ficar sabendo disso porque é um assunto desconfortável. Eu não quero falar da morte. Existe também as questões psicológicas de, né, fim de relacionamento, falta de sentido de vida depois que os filhos crescem, vão embora, e aí fica lá o ninho vazio, né? Hoje aí a gente tá fazendo a jantinha, né, Flávia, para os nossos filhotes, daqui a pouco é só a gente, e às vezes o parceiro, a parceira, ou então não, só nós mesmos. E aí, o que eu vou fazer com o restante da minha vida daqui para frente, né? Então, ressignificar esse momento, essas várias fases da vida. A gente tem várias fases, né? Por que os nossos adolescentes estão tão adoecidos, né? Como que é que eles estão fazendo a preparação para essa mudança da fase de criança para adolescência, da adolescência para a fase adulta e da fase adulta para a velhice? Quantos idosos estão com depressão, e não é por uma questão biológica, mas é porque não sabem o que vai fazer depois que os filhos se casaram, foram embora, se aposentaram, e aí? Eu vivi a vida toda na busca disso. Tem as questões religiosas, que eu acho que a gente precisa, né, refletir bastante sobre isso. Eu acho que sagrado é algo que todos nós deveríamos trabalhar. Mas quando a gente encontra uma instituição que chega para mim e fala, olha, você vai se curar do seu transtorno afetivo bipolar, não precisa você tomar o remédio, porque a sua fé vai te curar, eu acho que a gente precisa, né, fazer um autoquestionamento. Porque é uma doença que não tem cura, e o que a fé da pessoa vai fazer, provavelmente não é a cura, mas fazer com que ela se adapte melhor, né, aceite melhor essa situação, porque ele é né, vou falar, um filho de Deus que está aqui, mas que todos nós também temos nossas dificuldades. Então, essa história aí dos falsos profetas, por assim dizer, vou usar esse termo, eu acredito que a população precisa ser muito esclarecida a respeito disso. Dificuldade de adaptação social. A sociedade nos exige tantas coisas, que eu seja magra, jovem, alta, loira, bonita, gostosa e rica. Não é assim, Jorge? E eu consigo ser a supermãe, a super amante, né? A pessoa que está lá, trabalha 44 horas por dia, tem os filhos para pegar na creche, cuidar,
cuidar da casa, administrar o lar, ir para academia e se sentir sempre aquela mulher ou aquele homem super poderoso. Só que isso é muito bonitinho nas redes sociais, né? É muito bonitinho lá nos coaches, nas palestras de coach. A vida não é assim, não. Chegou no final do dia, a gente está todo descabelado, cansado, vai chegar em casa, vai arrumar comida para o menino e fala, meu Deus do céu, o dia passou e eu nem vivi, porque eu só trabalhei. Então, deixa eu dormir logo, porque não vai dar tempo de eu viver o meu ócio, né? Então, vamos lá, vamos tirar essa fantasia, né? A gente precisa, eu acho que um trabalho de psicoeducação ele é importante, porque lá na rede social todo casal é feliz, todo pai e mãe, né? A família de propaganda de margarina, mas eu sempre brinco, cuidado, né? Ao olhar e desejar a grama do vizinho, essa grama pode ser sintética, por isso está tão verdinha. Não é real, não vai nutrir, né? E qual que é o sentido de vida das pessoas? É consumir? É ter ou é ser? Nós estamos vivendo uma sociedade onde tudo é tão plástico, tudo é tão rápido, que foi bom, já foi. E o vazio? O vazio que fica, né? E aqui, para finalizar, antes que o Jorge já aperte a campanha aí, é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, né? Que morte é essa que essa pessoa quer viver? É a morte simbólica, sabe? De tudo aquilo que eu idealizei, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, de como eu gostaria de ser, ou é a morte física? Na grande maioria dos casos, os pacientes, eles não querem matar o corpo, eles querem matar a dor. A dor, a angústia, né? A pessoa está cansada de viver, e eu me lembro uma vez, né, numa situação de emergência mesmo, o que é que eu estou cansada de viver? Estou cansada de viver. E aí eu falei, tá, você está cansada de viver e você quer matar o quê? Essa vida que você está vivendo para você viver uma nova vida? Ou você quer morrer fisicamente? E a pessoa para e fala assim para mim, olha, nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu quero matar essa vida. Eu quero ter força para terminar esse casamento, eu quero ter força para pedir demissão e mudar de emprego, mudar de cidade, pôr moral nos meus filhos, né? Colocar eles no lugar deles, deixar de ser, né, tão dependente emocional. Então, é essa pessoa que precisa, né, simbolicamente deixar de existir para que outra pessoa renasça dali. Outra pessoa encontre um sentido de viver. Que encontre, né, se permita o prazer de viver. A morte não é a melhor solução, existem outras soluções. Existem outros caminhos. Eu questiono, né? Tá, você já fez de tudo, mas vamos dar uma oportunidade para a medicação? Vamos dar uma oportunidade para a psicoterapia? Porque as pessoas às vezes começam a fazer o tratamento, né? E aí parou o tratamento, a crise, né? A recaída vem muito mais forte. E aí, ela está dando uma oportunidade para o que a vida tem aqui, que a vida nos oferece? Porque existem várias alternativas hoje. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio. Né? Eu não acredito em psicoterapia. Então tá, você acredita em quê? Por que você, por exemplo, usa, né? Você fuma, bebe, usa qualquer outro tipo de droga para sair da angústia, para não cometer o suicídio e não se propõe a tomar o medicamento, né? Lá que o psiquiatra vai te passar.
Por que você não consegue fazer a psicoterapia? E cabe ao terapeuta uma sensibilidade muito grande, assim como o Jorge falou, porque é um pisar em ovos. Porque eu preciso acolher essa pessoa, eu preciso estar ali junto com ela, e eu preciso mas eu preciso trazer ela para a realidade também. Eu preciso fazer com que ela encontre uma linha que seja a linha mais fina que ela tenha, para que essa linha ligue ela à vida. Existe um professor que fala que o suicídio é uma herança maldita, porque a família toda fica marcada, né? E aí a pessoa está tão deprimida, tão adoecida, tão sofrida, que ela deixa de olhar ao seu redor o estrago que isso causaria se ela morresse por suicídio. Como é que vai ficar os filhos, a esposa, a mãe? Sabe? É uma marca que fica por gerações. E o que a família, né, precisa? Eu vou falar só um pouquinho aqui, mais 2 minutinhos sobre a rede de apoio. A família precisa aprender a ouvir sem julgar, mostrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso, né? Apoiar a pessoa. Apoiar é assim, às vezes a gente precisa ir lá e pegar o remédio e falar, ó, pode deixar que eu vou te dar o remédio todo dia nesse horário. Até a pessoa melhorar e ter autonomia para seguir a vida dela novamente. Levar a situação a sério. Eu já vi várias pessoas que chegam no consultório porque teve um parente que cometeu suicídio e essa pessoa, e nem o resto da família, levou a sério o pedido de ajuda de quem estava adoecido. Porque depressão, né, é vista como frescura, desejo de morrer é falta de trabalhar, falta de ter louça para lavar. E não é, isso é uma doença. As pessoas precisam procurar ajuda profissional, que seja psicologia, que seja psiquiatria. Então, a família precisa levar o paciente, né, a isso. O sistema público de saúde, ele tem a emergência da psiquiatria, ele tem as consultas eletivas, né, da psiquiatria, e em Goiânia, pelo menos, essa parte é consideravelmente boa, né, não demora muito, às vezes a pessoa é atendida na mesma semana, na emergência é 24 horas. A família precisa fazer perguntas, entender o grau de risco desse paciente, né, dessa pessoa, desse amigo, cometer suicídio. O quanto é que ele está realmente com esse pensamento focado nesse aspecto. E remover os meios. Quem quer morrer vai encontrar vários meios de tentar se matar. Então, elas precisam ficar com os medicamentos, né? Recolher armas, objetos cortantes e muitas outras coisas. A família tem que ter uma atitude ativa diante das situações. E se o risco for muito grande, tem que ter um familiar sempre acompanhando a pessoa ali. Em qualquer lugar, até, né, ó, tá muito grave, então eu preciso que seja aqui. Você vai ao banheiro, mas você vai deixar a porta destrancada. Não, eu vou te entregar o medicamento. Então, o que eu trago é essa reflexão, sabe, da sociedade como um todo. Porque existem muitos caminhos para que as pessoas possam procurar ajuda, orientação. E para quem tem depressão, eu convido, né? Dê uma oportunidade para a medicação, dê uma oportunidade para a psicoterapia, se entregue a esse processo, caminhe junto com alguém. É com você, professor Jorge. Maravilha, vamos passar para a segunda fase aqui do nosso momento, que acho que é tirar dúvidas, né? Dúvidas, né? Essas dúvidas foram coletadas internamente nos nossos grupos, né? Quem começa lendo as dúvidas aí?
Caraí, você pode ajudar a gente? Sim, eu tinha levantado a mão rapidamente, era só para explicar. Eu coloquei aqui para poder fazer as perguntas uma a uma para vocês e enquanto uma estava falando, podia dar uma olhada, né? O senhor quer que eu faça o quê? Que eu vá lendo algumas... Isso, vamos de uma por uma aqui, daí os três respondem, pode ser? Pode ser, gente? Beleza. Tá. Pode, claro. Então, a primeira pergunta: como tratar, acolher ou até mesmo prever a ideação suicida de repetição? Vou deixar as duas falarem primeiro, eu falo por último. O primeiro ponto que eu vejo, assim, quando eu recebo um paciente, toda sessão eu pergunto para ele, como que foi a sua semana? Teve algum momento que você pensou em morte? Se você teve, o que é que te levou a pensar nisso? Como que você está tomando a medicação? Eu estou tomando assim, assim, assado. E o psiquiatra? Como que ele pediu para você tomar? Né? Qual que é a medicação que você está tomando? Porque se existe esse pensamento, né, da ideação suicida, e a pessoa está medicada e está tomando remédio corretamente, tem alguma coisa errada. Ela precisa ser reavaliada. Então, o que eu faço é fazer muitas perguntas em todas as sessões. Se é um caso muito grave, eu mando mensagem 2, 3 dias antes da sessão. Eu queria acrescentar, de repetição, foi a pergunta? Foi de repetição? Então, é que assim, a gente tem uma ideia de que uma crise acontece só uma vez na vida. E nunca mais a pessoa vai ter. Isso aí não é real, né? A pessoa pode ter, que é o termo aí, eu não sei se é essa a intenção da pergunta, pode repetir. A pessoa pode ter uma nova crise. Se o tratamento, de alguma forma, tá se ajustando ainda, se a medicação... Então, assim, é a escuta. Cada caso é um caso, né? Não tem como a gente prever, a gente tem como a gente acompanhar, né? Então, assim, por exemplo, igual a Elisângela está colocando, se tá acompanhando e tem alguma coisa, tem que reavaliar. Mas, às vezes, essa pessoa saiu da crise, ficou um ano na crise e acha que saiu da crise. Às vezes, a crise demora um ano para sair. Ela não fica tão intensa, mas em qualquer momento pode ter uma nova crise. Então, isso não garante, né, de repetição. A gente não garante que uma pessoa nunca mais vai sentir nada. Nem a gente se garante nada muito. Então, assim, é essa coisa fechada, né? Analiticamente, a gente tem que abranger. Então, tem que ampliar. Até o conceito de crise também, né? A gente está falando de Setembro Amarelo, mas a gente viu aqui, até pela exposição de nós três, que a crise ela tem várias vertentes, né? Tem com a ideação suicida, mas tem outros tipos de crise que causa sofrimento grande também. Então, tirar um pouco do imaginário que crise só se tem uma vez na vida e não tem nunca mais, né? Eu acho importante para complementar isso, que as duas falaram de uma forma embutida. A primeira questão que eu sempre pergunto, você está sob tratamento psiquiátrico? Se não está, encaminha com urgência, né? Pacientes psiquiátricos, paciente em crise, gente, é urgente. Casos mais graves até internação. A gente não pode também descartar, né, tem certas situações que a internação, por mais que tenha gente que tenha paura de falar esse termo, casos gravíssimos precisam de internação, acompanhamento 24 horas, com equipe de enfermagem, com regulação, até porque a gente fala muito também de casos onde existe resistência à terapia, resistência a tratamento. Eu cansei de ver isso, né? Por exemplo, pacientes que são bipolares, né? Que falam que não tem problema, né? Que ele é o Messias, quem tem problema é a mãe, é o pai. Essa pessoa numa crise aguda, pode se machucar, pode machucar outras pessoas. Nessas horas a gente não descarta a internação, que tem um papel
inclusive também de salvar uma vida, né? Sobretudo, encaminhar para a psiquiatria, né? Porque não é todo caso de crise que vai bater no consultório, mas Exato. quando bate, a gente tem que perguntar diretamente, você está tratando com um psiquiatra? Né? Quem que é? O que que você está tomando? Fazer uma varredura, né? E nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que ter um mínimo de noção sobre medicação. O que está tomando? O que está fazendo? Né? Esse acompanhamento, você está tomando direitinho? Porque eu gosto muito de falar que as doenças mentais, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno de ansiedade, todas elas têm melhora, têm prognóstico positivo. Né? O paciente bem tratado, ele compensa, né? Ele tem uma resposta. Né? O problema é que, às vezes, não está fazendo tratamento. Se está fazendo tratamento, não toma medicamento direito. Às vezes a família não ajuda, né? Fica arrumando aí, né? Sessão de descarrego para o paciente não precisar tomar remédio. Ou quantas vezes eu não vi pais desestimulando os filhos para não tratar. Você não tem nada não, e aí precisa chegar na tragédia familiar para o pessoal falar, realmente tinha um problema, né? Quantas vezes a gente não vê isso na prática clínica? Infelizmente. Né? Tá. Vamos para a próxima questão? Acho que tem muitas Ok. aí. Tem. Quais são os sintomas, comportamentos, expressões mais comuns nos tipos de crise na saúde mental? Eu vou começar falando, tá? Eu acho que isso aí pode variar de uma crise agressiva, onde a pessoa quebra a casa, quebra quem está do lado, bate no pai, bate na mãe, a pessoa que de repente fala, eu não vou usar máscara no meio de uma pandemia e se joga no meio de um campo de futebol lotado de pessoas que também estão pensando do mesmo jeito. São duas formas extremas de crise para mim. E as duas estão falando de comportamentos onde o amor próprio não existe. A pessoa se coloca em situações de vulnerabilidade, de risco, né? Ela abre campos, né, para poder tomar tiro, ela se envolve com quem não presta, elege como melhor amiga a Miss Delegacia. Vocês conhecem a Miss Delegacia, que toda semana está dando queixa de alguém? Imagina se essa pessoa não vai jogar um processo nas costas da própria amiga. E tem gente que faz isso assim, cantando hino nacional, feliz da vida. Você fala, meu Deus, não vai por aí, criatura, que vai dar ruim. Ela vai assim, ó, ainda botando língua para você, fazendo que manda na minha vida. Só que eu sou lindo, eu sou empoderado. E aí se joga num caminho de autodestrutividade. Que a gente vê isso acontecendo demais. Então as crises variam, mas quase todas têm a ver com abandono de si mesmo, muita solidão. Você vê que a pessoa ela vai se definhando, vai comprometendo trabalho, carreira, estudo, se envolvendo com quem não presta. Isso aí para mim hoje, né? Fazendo grandes negócios, vendendo imóvel da família para colocar, investir em criptomoeda. Olha que sabotagem que é isso, né? Não, porque eu vou ficar rico, porque eu vou ser um novo influencer, né? E na hora que dá errado? E na hora que a pessoa perde lá 300, 400 mil reais, que foi, ela gastou a vida inteira juntando dinheiro para aquilo, como é que ela fica, né? Aí tem crise que advém de fim de relacionamento, por adoecimento, né? Mas os mais comuns hoje estão sendo as crises que estão derivando do fim das ilusões. De repente você percebe que você perdeu todo o dinheiro da família investindo em criptomoeda. Aí faz o quê nessa hora? E aí, Flávia, Elisângela? Tem aqueles mais de livro também, né? Quando a pessoa chega que desmaiou 300 vezes no trabalho e não sabe por quê.
Aí a médica ginecologista que atende ela encaminha para fazer uma terapia ou fazer um reiki, alguma coisa. E aí ela chega e ela não se dá conta que ela não dorme, que ela dorme 2 horas por noite até então, e ela não acha que, ela não vê, ela não se percebe, ela chega num grau, isso é homem, mulher, criança, adolescente, que vira 3 noites jogando um jogo, e eles não se dão conta desse processo de anestesia, né? E aí o corpo começa a padecer. A criança começa, aí a gente vai atender a criança em crise também, né? Que a escola rotula como o ansioso, o quieto, ninguém liga para o quieto, porque o quieto dá um graças a Deus, né? Então, se a criança embute e não fala nada, fica 2 anos para a professora perceber que ele estudava naquela sala ou naquela escola. Então, assim, tem os de livro, né? Então, tudo que é extremo, né? Tudo que vai no extremo. E às vezes a pessoa não dá conta, ela não percebe. Ela desmaiou porque eu estou fazendo um regime intermitente, e aí eu não li direito. Para mim era 48 horas que não era para comer nada. Ou não se percebe dormindo 2 horas por noite. Ou não se percebe que não está comendo, só está bebendo água. Ou ela não dá conta. Então, assim, quando ela chega, né? A ansiedade está direcionada à questão do estresse. E ela não se dá conta. Então, é uma crise mesmo que pode infartar, né? Se não vai no SUS, num pronto-socorro de SUS, né? Que aí vamos ser, né? Que tem um pronto atendimento de saúde, sempre tem um psiquiatra no SUS, e nos planos privados nunca tem um psiquiatra de plantão, é sempre o clínico, e a escuta do clínico é o que a pessoa está com infartando ou alguma outra coisa no sentido, e nunca se dá conta que é uma crise. Então, às vezes, a pessoa ela fica vasculhando 300 mil lugares para depois ela entender que a questão dela está no emocional. Então, tem vários, por isso que a escuta do terapeuta tem que estar sempre em exercício. Então, eu vou falar do tímido, do quietinho que não aparece. O quietinho, a gente percebe que ele não está bem nos pequenos comportamentos do dia a dia, só que para isso a gente tem que estar prestando muita atenção. Geralmente, quem tem mais de um filho é um extrovertido e um introvertido. Tá, essa pessoa, né, tá ficando muito mais tempo no quarto do que costuma ficar. Houve perda, né, de apetite ou o ganho de apetite exagerado. Como é que está o desempenho escolar? Se é um adulto, como que está o desempenho nele no trabalho? Está havendo queixa sobre desempenho? Como é que está a atenção, a concentração? Questionar essa questão do isolamento, porque não, ele sempre foi assim, ele sempre foi mais quietinho, ele nunca gostou de sair, o irmão vai para balada, mas ele gosta de jogar online, de ler um livro. Atenção aos quietinhos. Os quietinhos têm muita dificuldade de falar, mas eles sofrem tanto quanto, né? A pessoa isolada demais, a pessoa com muita dificuldade ali de manter um ritmo social, de comunicação, de relacionamento, de adaptação no trabalho, qualquer alteração muito brusca é um sintoma de que a pessoa está em crise, mas não verbalizou, porque tudo dela é para dentro. E aí tem aquele que vai e quebra a casa da avó, né, porque está numa crise, e tem o quietinho que quebra a casa interna dele, quebra a casa da alma. E aí casa com o traficante que não fala nada, mas resolve investir em criptomoeda, né?
Isso. E aí vai, né? Aí vai. São tudo, sim, são todos indícios, né, que a gente tem que estar, principalmente quem trabalha com saúde mental, né, Jorge? Sim, a Atento. sabotagem é um grande indicativo que essa pessoa não está nem um pouco bem, né? Vamos para a próxima questão, cara aí, por gentileza. Então, a próxima questão, vocês já responderam, então passar para outra. Quais são as intervenções realizadas no atendimento ao sujeito em crise? Olha, eu acho que a gente já começou falando disso. Primeiro, quando a gente pergunta, você está tomando remédio? Você está indo no psiquiatra? Que tipo de tratamento que você está fazendo? Você está tomando medicação direito? Né? É muito curioso que nós que atuamos na área de saúde, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita, né, na primeira consulta, e a gente ensina isso muito nos nossos cursos de pós-graduação, né? Porque às vezes a paciente fala, não aguento mais viver, não aguento mais, estou sofrendo demais, né? E ela não foi, ninguém orientou para ela, para um ginecologista, porque ela tinha entrado na menopausa. Exatamente. Então, eu falo que a gente vive uma realidade de uma falta de cultura geral, né? Às vezes desconhecimento do próprio corpo. Eu tive um caso de uma paciente que me chamou muita atenção, inclusive colega nossa, que ela estava sofrendo de fibromialgia, com dores pelo corpo, falando, não aguento mais sofrer desse tanto, né? E do jeito que ela foi falando, eu falei, cara, isso aqui está parecendo que é fibromialgia. Encaminhei para uma médica conhecida. A médica checou o diagnóstico, falou, realmente é fibromialgia. A mulher começou a tratar, melhorou, parou, sabe? Então, eu acho que não dá para falar de área de saúde isolada. Mais do que nunca, o psicoterapeuta tem que ter conhecimento, né, de anatomia, de clínica geral, né? Não é que ele vai ser clínico geral, mas tem que ter conhecimento até para encaminhar, fazer uma boa anamnese, questionar se o paciente está tomando medicamento, para quê, quando, onde, né? Se está tendo evolução no tratamento, que é uma das coisas que mais me assusta que eu recebo no meu consultório quase todos os dias, né? Ah, tem 30 anos que eu trato de depressão. Mas peraí, não melhorou por quê? É. Como assim você está tratando tem 30 anos, né? Porque a gente vê vários casos que a pessoa trata, mas nunca foi um tratamento feito de verdade. Esses dias mesmo, eu recebi um paciente que tem, né, tá tratando de ansiedade, tomando o mesmo medicamento tem 20 anos. Eu questionei, falei, poxa, peraí, o médico nunca quis mudar, nunca te falou que o organismo desenvolve tolerância a certos princípios medicamentosos. Não, mas eu não vou nem na consulta direito, eu só pego a receita. Eu falei, ele te entrega a receita? Oi, isso não é tratamento, né, gente? Acho que falta, a gente tem que olhar para a questão da medicação, tem que olhar para a evolução do paciente, tem que questionar o paciente, o familiar do paciente, trazer a família para a terapia, né, conversar muito, principalmente com relação à orientação, o desenvolvimento do processo, como é que está se dando, e, sobretudo, gente, querer ver a evolução do paciente, sabe? Que é a base de todo o processo de saúde, né? Eu faço muito uma metáfora, eu trago uma metáfora que a gente não vai para o dentista, mas está com dor de dente, você não quer sair do dentista com a mesma dor de dente que a pessoa chegou. Eu acho que a gente podia aplicar a mesma coisa na saúde mental, logicamente que respeitando as devidas proporções. O tratamento tem que ter evolução, tem que ter prognóstico positivo, e não um comodismo geral de falar, ó, tá ruim, né? Mas tá bom, vamos deixando aqui, né? Porque tudo isso tem que ser questionado principalmente com o paciente, né? Eu não atribuo essa culpa à medicação ou ao tratamento médico. Não é isso, não. É a forma como tudo vem sendo conduzido. Exatamente. Que é outro processo também, né? Só acrescentando um pouco, Jorge,
Porque quando você pega um paciente que fica muito tempo tomando a mesma medicação, ele, às vezes, desenvolve um medo de sair, de mudança, de trocar, de amenizar, de diminuir, que é outro trabalho que a gente tem que fazer na terapia, né? Então, ficar atenta sempre, né? Principalmente que atende eu, até antes da pandemia, a maioria dos meus atendimentos eram mulheres. E aí a gente vai desenvolvendo uma escuta mais feminina ainda. E, assim, você indicar, mas ela tem 37 anos, como é que ela pode estar na menopausa? Mas os sintomas são todos muito parecidos, a gente tem que, graças a Deus, se você encaminhar e não der nada, pelo menos você vai saindo dessa suposição que tudo também está na base da terapia, né? Também a terapia fortalece, estimula, mas é importante a gente abrir, né? Desenvolvimento, mas essa alergia dela é da ansiedade, então, mas o dermatologista não pode dar alguma coisa para aliviar, mesmo sabendo? Ele trata lá a parte externa e a gente vai tratando. Então, assim, tirar essa coisa de que a gente não tem condições de ampliar a qualidade de vida do paciente, né? E aí isso a gente vai ter que ir quebrando. E essas pessoas que estão vindo, formando, elas têm que entender que tem que ter uma integração. Até de, num momento de crise, você entrar em contato com o psiquiatra que está atendendo o seu paciente. Por que não? Né? Para ele sentir o fortalecimento da rede, a própria família também. Sim, né? trabalha todos integrados, né? Isso é fundamental, inclusive. Elisângela? Está desligado, Elisângela, seu microfone. Para tentar contribuir um pouquinho, né, com vocês já disseram quase tudo, aí eu acho que também a gente precisa, você trouxe a questão do feminino, né, que tem essa questão dos hormônios, da menstruação. Eu vejo como o número de homens é bem menor no consultório, eu vejo muitos profissionais com dificuldade de entender como funciona o masculino. O corpo masculino, as fases do desenvolvimento masculino, né? A estrutura psíquica do masculino dentro do nosso contexto sociocultural. E aí não pega, não faz a pergunta-chave para esse masculino que está adoecido em detrimento, né, de um feminino com ânimos muito aflorado, né, ou dessa sociedade que cobra tanto que o homem tenha, né, respeito, que divida as tarefas de casa, mas ao mesmo tempo esse masculino também tem que ser o cara viril, o provedor, né, o macho alfa. Então, há um conflito, né, do que se prega e do que se é muito grande. Então, acredito que uma dica seria os profissionais da área de saúde estudarem mais sobre o masculino. Né, promover essa saúde mental do masculino tão bem quanto tem feito com o feminino. Porque o feminino vai mais no médico, o feminino vai mais na psicoterapia. Muito bom. E, Carai, tem mais questões? Tem duas questões. Eu vou falar as duas, que elas têm algo a ver, né? E que está finalizando o tempo. Então, aqui, ó. Como podemos pensar o manejo adequado nas situações de crise e urgência em saúde mental? E poderiam falar sobre como lidar com o suicídio e a ideação suicida na clínica? Eu vou deixar vocês começando, Elisângela, Flávia, depois eu... Pode falar, Flávia. Não, então, assim, é bem complexo o negócio, né? Vamos na primeira. Peraí, volta na primeira que eu tenho 300 numa só.
Como podemos pensar o manejo adequado nas situações de crise e urgência em saúde mental? Então, depende do equipamento onde você está, né? Por exemplo, num hospital, mas no caso da gente aqui, enquanto clínica, o instituto, né? Acho que já tem uma sensibilidade de perceber quando a pessoa está em crise. Ela tem um movimento, a movimentação dela é diferente quando ela vai procurar o serviço, né? Ela chega movimentando-se diferente. E aí, desde da recepção ou até uma outra pessoa que esteja envolvida, ela vai perceber que aquela pessoa precisa de um acolhimento, né? Isso a gente está pensando, e acho que não dá nem para arriscar falar que idealizando, porque eu, modéstia à parte, consigo fazer, eu percebo que no Instituto tem essa preocupação, né? Tem muitos equipamentos que têm essa preocupação de acolher, né? E de perceber quando a pessoa está. Isso já é um manejo, né? De ter essa percepção. Agora, a família cai naquilo que a gente vem falando a noite toda, né? Estar atento a alguns sinais, né? E que às vezes a família não consegue, só vai na base de quando estoura uma crise, e aí eles chegam perdidos, e aí a gente vai começar todo um trabalho junto com a crise, socioeducativo, mistura tudo, né, Elisângela? Uma hora a gente tem que atender na crise, outra hora a gente tem que acolher a mãe que chega só e ouvir um pouco essa mãe, outra hora, né, dependendo de como for. Então, depende do equipamento que se está. Porque se é uma rede privada, a gente percebe que eles não têm. Agora está tendo, assim, como se fosse um acontecimento. Outro dia eu estava vendo uma propaganda da Amil, não sei se passa aí para vocês, mas aqui em São Paulo, que eles estavam fazendo um serviço de acolhimento para as pessoas, eles não falam em crise, né? As pessoas que estão com problemas emocionais, né? Então, eles abriram um serviço, é quase um serviço especializado. Eles não trazem, não tem para o pronto atendimento, por exemplo. Não tem no pronto atendimento um profissional de psiquiatria para atender um surto. Não existe, só tem no surto, aqui em São Paulo. E se tiver, é quando é ambulatorial. Então, ambulatorial não é crise, né? Se uma crise, que a pessoa tem uma crise numa madrugada, num horário que não seja comercial, então não é uma crise. Eles não contemplam. Então, depende do equipamento que você esteja, né? Então, por exemplo, a gente que trabalha no instituto, a gente já sabe que vai atender, ou eu no meu consultório, ou uma equipe de pessoas que eu conheço aqui que trabalham com essa linha, atender o crise tem que ter um espaçozinho, não dá. Você está sabendo que o paciente está em crise. Então, às vezes, a crise é lá, é agora, é daqui 20 minutos, ou depois do almoço, né? Vocês já trabalham com tempo até para a pessoa ir se organizando, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Tem que ter essa flexibilização até na agenda. E aí eu quero tocar num assunto, Flávia, que eu vejo assim, muitos psicólogos, né, acreditando que ser psicólogo é trabalhar de segunda a sexta ali, né, no horário bonitinho, no máximo até 18 horas da tarde. E quem está aí, né, nessa profissão, precisa entender que está lidando com vidas. É claro que a gente também tem a nossa vida para tocar, né, nossos papéis sociais, mas essa história de desligar o celular no final de semana, você tendo um paciente que está, né, não está bem, que está correndo risco de morte, eu aconselho para a pessoa mudar de profissão. Porque isso não existe. Eu já recebi casos que, olha, eu estou com um parente meu aqui, está numa crise e o terapeuta dele disse que só vai atender ele na segunda ou na terça-feira, porque ele não atende final de semana. Tudo bem, ele não atende a clínica do cotidiano final de semana, mas
Se o paciente está em crise, ele precisa de apoio. E é bem nessa linha, né? Não é só o paciente, é todo um trabalho, né, de acolhimento dessa família, de psicoeducação com a família. E é pesado? É, muito pesado. Então, é por isso que é tão importante a gente estar, né, em dias com a psicoterapia, em dia, né, com as coisas da vida aí, para a gente saber lidar melhor com essas situações. Gente, eu gosto muito de voltar lá atrás, falar da escuta, do acolhimento, de não julgar. E a priori, sobretudo, gente, a gente fala que é um trabalho muito difícil, né, mas é tão gratificante quando você termina a sessão, você vê que aquela pessoa está melhor, né, que ela virou a chavezinha, né? Agora, logicamente, que isso não é para amadores, é aqui onde a gente separa profissionais de saúde que amam o próximo, tá, daquele que foi fazer, né, curso na área de saúde só para ter status, só para dizer, né, que é alguma coisa dentro da família. A gente está lidando com um grande divisor de águas, né, dentro da área de saúde, né? E com todo respeito, não quero julgar ninguém, mas aqui é onde a gente vê, né, porque tem que ter preparo, né, você tem que ir atrás, tem que estudar, tem que ver, olha, né, por isso que a gente bate muito nessa tecla. Se acontecer hoje, você está pronto? Eu tenho um grande amigo que é padre, não esqueço um dia, era quase 11h30 da noite, esse padre, amigo meu, começou a ligar, falou que estranho, né? Padre Everson me ligando nessa hora, né? Deve ser alguma coisa. Eu não tenho, eu tenho um sono um pouco pesado, mas atendi e falou: tô aqui na sua porta, trouxe uma pessoa que estava tentando se matar. Opa, posso, põe a roupa, desce lá, escova, malha os dentes, vamos atender, né? E que bom que deu certo, né? Eu trabalho na área de saúde, gente, né? Da medicina, lindíssimo, que não tem hora. Tenho amigos que são médicos aí, o cara vê um acidentado na rua, é aquela hora mesmo, ali ele é médico. Tá no restaurante, vê alguém em crise, ali ele é médico. Nós fazemos juramento na área de saúde para salvar vidas. Ou será que aquilo lá é só um teatrinho que a gente finge para a sociedade, que a gente está fazendo alguma coisa que presta? E você tem que ter essa predisposição de doação de tempo, porque esse profissional que falou, não vou atender, que eu desligou o celular, ele perdeu um cliente. E não perdeu só um paciente, não. A família inteira vai continuar o resto da vida falando mal dele. Esse cara não tem humanidade, ele não tem responsabilidade com o trabalho dele. E propaganda negativa nessas horas conta muito ponto, né? Tá? Então, eu bato muito nisso. Seja humano, olha para o lado, olha para as pessoas que estão em sofrimento à sua volta. Tem empatia, olha o preço dessa palavra. A gente acabou de viver uma pandemia onde se mostrou a falta de empatia da sociedade. Isso agora está sendo recobrado. Cadê a sua empatia? Cadê a sua capacidade de acolhimento, de escuta? E desenvolva isso com urgência, né? Não tem? Ótimo, vai fazer terapia, procura aí, ó, liga pra gente, tá? Fazer terapia, tá aqui a Flávia, a Elisângela, eu, né? Faça a terapia para desenvolver isso com urgência, né? Tá? Senão, como profissional de saúde, você vai falir. Tem mais alguma questão aí, cara? Sim, vocês falarem sobre esse manejo, sobre como lidar especificamente com suicídio e ideação suicida na clínica. Sim, tá tudo embutido dentro disso, né? Tá? Porque a pessoa que chega em desespero, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter escuta, ela precisa ter uma escuta afetiva,
Ela precisa ter orientação sobre esse acolhimento. Nós temos que orientar, né? Falar, tudo que a gente está falando aqui essa noite cabe para esses casos, né? Você está fazendo tratamento psiquiátrico com quem? Tomando o quê? Que horas? Quem que está te acompanhando? Quem da sua família te ajuda? Você tem alguém que você pode contar? Né? Inclusive, um dos temas que a gente bate muito na tecla 2023, como é que está a sua rede de apoio? Né? Quem são os amigos de verdade que você pode contar? Né? Se você cair de cama hoje, na sua família, quem que pode te ajudar? Tá? E muitas vezes a pessoa em crise, ela não tem esses vínculos, né? E aí o que mostra que, inclusive, esses casos são um pouco mais graves, né? Flávia, Elisângela. Contempla tudo, né? Foi o que nós falamos a noite toda, né, Jorge? Essa rede, né? A gente tem que entender que medicamento que é esse que a pessoa, se ela nunca tomou, como é que é para ela tomar? A gente tem que ter, às vezes, até uma sensibilização para dessensibilizar, para tirar ela daquela coisa de que o mito do tarja preta, né? O famoso tarja preta, né? As brincadeiras que está tendo hoje referente ao Rivotril. O Rivotril é um medicamento que é interessante, que ele já tem hoje tem Rivotril sublingual para crises. Então, assim, tem coisas se desenvolvendo aí, mas as pessoas estão paradas no pensamento, né? Então, assim, atender crise, atender falando de coisas que parecem simples, mas não são, né? Então, se o paciente nunca tomou uma medicação, e para ele o famoso tarja preta é sinal da loucura, a gente vai ter que trabalhar tudo isso no meio de uma crise. Então, tem que ter muita paciência. Se o paciente não está conseguindo ouvir, quem estiver acompanhando, fica um pouquinho no atendimento, para você orientar, pede autorização para o paciente se pode ficar, e aí você vai fortalecendo essa única rede que levou, às vezes é só uma pessoa que não tem tanto vínculo, mas tem um olhar, então é fortalecer mesmo essa escuta. Você tem que entender como é que esse paciente chega para você. O suicídio, o pensamento, a ideação, ela parte de uma história muito particular, muito individual, né? E o quanto, Flávia, não raras vezes, né, a pessoa que acompanha o paciente em crise é um amigo, um colega de trabalho, porque a família, né, abandonou, não acredita que possa acontecer uma tragédia. E aí a gente vem o nosso trabalho de tentar fazer essa psicoeducação, tentar entrar em contato, às vezes, com a família. E tá ali, né, nesses casos de crise, quando entra a medicação, eu sempre mando mensagem, né, antes da próxima sessão, como é que você está? Está tendo algum efeito colateral? Tem alguma dúvida? E a gente vai estudando aí, né, em casos a bula extremos, dos né, remedinhos. Conversar com o médico que está atendendo, a médica que está atendendo, Sim. né, trocar informações. Até a gente tem que sair também para fora. Trabalhar em equipe, né? Abrir as portas para que o trabalho seja feito em equipe. Que bom que podemos fazer o trabalho em equipe. Respeitoso, de somar, de tirar dúvidas também. O que você acha disso, né? De orientar, às vezes, o psiquiatra que está vendo o paciente esporadicamente. Olha, doutor, eu estou achando que, né, o diagnóstico pode ser outra coisa. Você confirma. Né? Quantas vezes o trabalho de equipe ele rende muito mais? Muito, a qualidade do paciente vai lá em cima. Às vezes o médico só entrou com um tipo de medicamento, e aí você vê que a pessoa mudou muito o humor, aí você fala para o médico, olha, doutor, eu acho que precisa de um estabilizador de humor. O médico entra com uma metadinha, já dá uma outra qualidade. Então, mas isso é trabalho que às vezes você tem que, né? Não é só os 50 minutos ali, é fora, né? Você tem que sair entre o atendimento do outro, ligar para o médico,
conversar com a família, conversar na escola, né? Ir até a escola quando é um adolescente, entender o que a escola entende dele, escutar como é que a escola vê ele. E tem profissionais que não saem de dentro das quatro paredes, né? E eu acho que é importante a gente entender que tem. Ah, mas eu não sou do assistente social, não tem nada a ver. Serviço social tem uma outra conotação, né? Então, assim, a gente tem que ouvir, saber como é que a escola está vendo, né? E aí daí você tira o que está acontecendo mais coisa na escola, e aí você sugere uma outra intervenção na escola, e aí você vai ter hora que você vai dar intervenções gratuitas, gente, não adianta. Fala assim, mas eu não saio. Vai dar, você vai chegar lá, a diretora vai falar, mas eu tenho esse caso então, por que vocês não fazem uma... Você vai sugerir, né? Precisa, porque também tem a ver com o micro e com o macro, com que o paciente também está inserido, né? Não tem como a gente não olhar para isso quando é criança e adolescente, né? Pessoal, o nosso tema vai dar sequência aí, dia 16 a 20 de outubro, vamos ter uma maratona sobre intervenção em crise. Nela a gente vai poder aprofundar cada vez mais isso, e vão ser 5 dias gratuitos aí para o pessoal poder estar estudando isso. Então, a gente podia ficar aqui o resto da noite falando, mas eu quero passar para as considerações finais da professora Elisângela, da professora Flávia. Bom, eu quero agradecer a oportunidade da gente falar desse tema aqui, de forma tão aberta, tão clara, porque eu volto lá no início da minha fala, né? A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre rede de proteção. Então, acredito que essa seja uma oportunidade ímpar de que a gente esteja fazendo a nossa contribuição para o social. Eu também, da minha parte, eu quero agradecer aí o convite, né, de estar essa noite trocando informações sobre atendimento em crise, mas eu queria deixar, assim, uma pergunta no ar para os que estão nos ouvindo, né? Como é que está, para a gente sempre estar questionando, como é que está meu acolhimento com o meu paciente? Ou se não é um paciente, ou se não é uma pessoa curiosa, como é que eu estou acolhendo as pessoas em volta? Como é que eu estou disposta a ouvir alguém, né? Porque a gente aqui está falando, em psicoterapia, em psicólogo, mas a gente vê outras frentes aí que trabalham com saúde mental que dá muito efeito, né? Um deles é o que o Jorge já falou do CVV, que são pessoas voluntárias que estão ali para ouvir, para acolher mesmo, né? Então, tem várias frentes, né? Em qual frente eu quero estar, né? Necessariamente, o atendimento em crise não é uma frente que eu esteja com tanta disponibilidade como foi debatido, mas como é que eu estou diante, né, do que eu me proponho a fazer? Isso a gente tem que se questionar sempre. Vira e mexe e se encontrar para falar, para revisitar as histórias que a gente já viveu e fortalecer, né, o caminho mesmo, que é falar sobre saúde mental. Bem, eu gosto sempre de falar que todos nós, da área de saúde, temos que nos qualificar, temos que nos preparar, porque isso vai acontecer mais do que nunca nas nossas vidas. Nós temos uma pandemia de saúde mental, né? As coisas estão acontecendo, a gente está vendo uma sociedade totalmente adoecida. Então, é questão de dias para a coisa estar desandando. Então, se você quer ser uma pessoa desqualificada que vai ter que lidar com urgência sem saber o que fazer, ou você vai se preparar para estar lidando com isso? Que tipo de pessoa você quer ser no mundo? É um profissional meia-boca que não conhece a área, ou alguém que tem uma expertise de fato para poder, né, até sobressair, né, falando, olha, eu sei fazer, eu dou conta de fazer, tá? E, sobretudo, também, eu quero deixar para a família, porque acho que vão ter pessoas aqui nos assistindo de tudo quanto é jeito, né? Familiar, você vê que alguém está passando mal, eu tenho feito muito essa analogia, essa comparação.
pessoa está tendo ataque cardíaco. O que que a gente faz? Põe no carro, leva para o primeiro hospital que tiver. Por que que a saúde mental tem que ser diferente? Ah, eu tenho que respeitar a pessoa que está em crise para perguntar para ela se ela tem vontade ou não de se tratar. Oi. Invariavelmente, eu já vi vários casos assim que terminaram em fatalidade. Porque querer esperar que uma pessoa que está com depressão aguda, que ela vá ter vontade de se tratar, pode ter muita paciência e esperar, porque isso não vai acontecer. Então, a pessoa está passando mal, põe no carro, marca consulta, leva para tratar. Não fique enrolando. Faça a sua parte. Exija dos tratamentos resultado. Acompanhe. Vê lá, a avó está doente, o que ela está tomando? Melhorou com esse remédio? Não melhorou? Converse com os médicos, conversa com o terapeuta, interaja. A gente está falando o tempo todo de empatia, de cuidado, interesse. Se a família ajudar, o paciente evolui muito mais rápido. Se a família não ajudar, talvez o caso fique até crônico, fique anos sem sair do lugar, e essas doenças todas têm alto custo, porque a pessoa não trabalha direito, não se desenvolve, não cresce. E se acontecer a fatalidade dentro da família, 10 anos de terapia, 15 anos de terapia, para ver se a pessoa, se perdoa por não ter cuidado de quem precisava, quando a pessoa precisava. Não carrega isso na sua vida, não. Faz sua parte. Nós estamos aqui para ajudar. Obrigadão. Podemos encerrar a gravação, professor? Sim, sim.